Começar uma nova temporada tem cheiro de recomeço, cheiro de rua, de encontro e de ideias que começam a circular. E quando a gente fala em cheiro e em São Miguel, a gente fala também de carnaval, de bloco, de cheiro de mel e de uma cultura que ocupa a cidade com identidade. Esse é o episódio inaugural da temporada 2026 do Na Calçada da Gente. E a gente começa o ano falando de cultura, de festa e dos caminhos que estão sendo construídos para São Miguel. Bem-vindo, bem-vinda ao Na Calçada da Gente, o podcast onde São Miguel se encontra para conversar sobre o que importa. Aqui, como numa boa conversa de calçada, a gente compartilha histórias, ideias e sonhos para transformar a nossa cidade. Puxa uma cadeira e vem com a gente. Hoje a nossa conversa é com Jeânia Leite, secretária de Cultura e Turismo de São Miguel, que também carrega uma trajetória ligada ao carnaval e ao bloco Cheiro de Mel. Jeânia, seja muito bem-vinda. Fica à vontade, porque essa conversa é de casa. Para começar, né? Quem que é a Jeânia dentro da cultura de São Miguel, antes mesmo de assumir esse papel na secretaria? É uma Jeânia apaixonada, sempre muito dedicada ao que faz, sabe? Custe o que custar, às vezes até custa muita coisa, mas eu não largo mão desse sentimento, né? Desse pertencimento que me rege, que me leva a buscar sempre e fazer acontecer. Enquanto não acontece, eu não abro mão daquilo. Principalmente na cultura, né? Que a gente, como eu sempre estive envolvida na cultura, com tudo, com peças de teatro em cima de caminhão, fui presidente de centro cívico, né, da escola Elisiário Dias, a única mulher lá presidente do bloco de carnaval que a gente antes tinha essa cultura de bloco. A gente fundou, eu era presidente do maior bloco da região oeste, que era o Bloco de São Miguel, o Cheiro de Mel. Então, me dedicava e queria juntar gente. Meu negócio era ver gente junta, fazendo movimento, e todo mundo socializando, e olha que nesse tempo não tínhamos celular, não tínhamos sorte de quem tivesse um telefone fixo em casa, então as coisas aconteciam sem essa comunicação que a gente tem hoje. Então, do mesmo jeito estou aqui, eu acho que eu não mudei quase nada, viu, de pensamento, de sentimento e de luta, estou inteira. Bem, continua mobilizando pessoas. Não tem como, né? Agora eu tenho a oportunidade de realizar de fato, muita coisa. Você até mencionou aí o cheiro de mel, e a gente está se aproximando do carnaval, e queria entender um pouco, assim, aí recuperar toda essa sua ideia atrás de mobilizar pessoas e como isso se conecta com o cheiro de mel, mas entendendo especificamente como surgiu o bloco e o que ele representa para você, para São Miguel. Nostalgia, hoje é nostalgia, né? Hoje é de muita lembrança. Hoje eu encontro muitas amigas que dizem, Jeane, meu sonho era sair no Cheiro de Mel. E no ano que o Cheiro de Mel que minha mãe deixou, o Cheiro de Mel acabou. O Cheiro de Mel começou de um grupo de amigos, eu sempre fui de muitos amigos, né? E como eu gostava muito de ver movimento, de ver todo mundo se organizando para sair todo mundo junto, o prefeito na época era Sebastião Fernandes, e ele fez a inauguração do Parque de Vaquejada e da Rádio Difusora de São Miguel, trazendo Raimundo Fagner para fazer o show ali na Rua Grande, né, na Rua Bonacé de Carvalho, na Rua da Igreja. Então, isso foi um grande acontecimento. Eu disse, gente, a gente deveria fazer umas camisas para a gente usar. Olha a ideia. Como assim, Janice? Umas camisas, eu desenho, e aí a gente disse, mas tem que ter um nome. E a gente tinha esse negócio de abelha, porque a gente via as bandas que saíam na época, era Machos com Leite, era Limão com Mel, era essas coisas, sabe? Então, a gente se baseou nesses nomes, né? Aí eu botei alguma coisa com mel. Aí eu disse, eu acho que Setembro com Mel. E em setembro, a gente não tinha a tradição do São João que a gente tem hoje. Não existia ainda uma festa de São João de rua. Tinha nas escolas, né? Festa à noite, no Elisiário Dias, e lá no Pinheirão, e botava uma banda, pronto. Mas a festa de São Miguel mesmo era a festa de padroeiro. Então, São Miguel tinha a sua festa de padroeiro, aí sim, tinha a festa lá no Elisiário Dias, ou não tinha um clube,
né, para apropriada. Então, era nas escolas, né? O já não tinha aquele monte de sala de aula, era um salão grande e tinha como fazer festa lá. Mas como o Sebastião era muito festeiro, ele gostava de trazer essas bandas, começava a trazer. E trouxe Raimundo Fagner. E quando ele traz Raimundo Fagner para fazer um show ali, aí a gente ficou, parecia que estava em outro mundo. E aí queria fazer algo diferente. E todo mundo topou minha loucura, né? E aí quando a gente começou a falar, e disse, aí quando eu olhei já estava em 100 camisetas. Aí eu fui bater em Natal, nunca tinha ido em Natal, fui bater em Natal. Eu tenho uma filha de Tarcísio, a Lívia. Mas ele me ajuda a fazer isso aqui, vamos fazer. Aí fui lá, desenhei duas camisas, uma para usar dia 28 e outra para usar dia 29. Então era assim, viu? Vamos lá. Aí fomos, e deu certo. Aí quando todo mundo começou, aí eu mostrei o modelo da camisa que eu desenhei e tudo, e era uma abelha, o símbolo é a primeira picada, que era a primeira saída, né? E, enfim, quando a gente olhou, já estava em quase 200 camisas. E aí, quando foi a noite que todo mundo viu aquele monte de gente de camisa igual e sem entender, disse, o que é isso? É de basquete? É de quê? É um bloco. Aí, quando começou a saber, todo mundo já, eu vou querer próximo ano, sabe? E foi... Aí chegou o carnaval, né? Chegou o carnaval, perto do carnaval, todo mundo, Gênia, vamos para o carnaval. E o carnaval daqui da região era em Pau dos Ferros. Era muito grande o carnaval de Pau dos Ferros. Eu disse, vamos. A gente arranja um carro. Aí só que para o carnaval foi diferente. Foram só 24. Era o tinha mais algum dinheirinho, né? E tinha que pagar 4 camisetas. E ainda pagar um carro para ir para o Pau dos Ferros. Aí nós fomos no carro de Raimundo e Chico Antônio. Esses carros de linha. No primeiro dia, né? E aí, chegamos lá, e a camisa bonita, eu pegava as camisas de Galeno, que Galeno era do Loló Viú, para eu ter uma ideia de como eram as camisas, sabe? E eu meio que me orientava e desenhava e dava certo. E as camisas ficaram lindas. E a gente chegava lá no Eden Clube, e era todo mundo, eita, que bacana, e era um bloco misturado de homens e mulheres. E lá em Pau dos Ferros era assim, ou era bloco só de mulher, ou era bloco só de homem. E o cheiro de mel era todo mundo misturado, mulher com homem, e os pais iam acompanhando nos carros atrás, sabe? Tinha muito isso também. E a gente fechou. Todo mundo ficou muito animado. E no outro dia, o pai foi com a gente. No carro ele tinha uma caminhonete, levou. E a gente acabou dando certo ir os 4 dias numa luta grande. Terminou o carnaval, todo mundo queria. Inclusive muita gente de Pau dos Ferros e muita gente de fora. Quando a gente olhou para o outro carnaval, já tinha em torno de 150 pessoas, só para o carnaval. Nessa época, os blocos da região todinho ia para Pau dos Ferros, né? Ou ia para Apodi também, mas era Pau dos Ferros, era o melhor carnaval. Então, eles iam de Pau de Arara. Todo mundo ia de Pau de Arara. Aí o que acontece? Eu disse, nós vamos de ônibus. Nós vamos no ônibus. Aí todo mundo, você é doido, como é que não vamos? Aí eu peguei, porque quando a gente chegava em Passo, era aquele monte de Pau de Arara, tá? Os povos todos cá, e todo mundo ia com as faixas penduradas, olha, era uma farra. Aí eu fui lá em Aliondas, aí, minha filha, tu vai no ano? Como não vai tudo de Pau de Arara? Eu disse, eu quero saber quanto é. Aí, lutei, fizemos lá um monte de, vamos fazer um pré-carnaval, vamos apurar dinheiro, vamos fazer, muita gente comprava camiseta e não ia. Porque gostava das camisas, comprava um kit para ficar. Eu disse, nós vamos ganhar dinheiro vendendo esses kits. Se a gente comprasse a camisa, pagasse R$10, vendia por 40, entendeu? E vamos apurar dinheiro. Quem quiser comprar é esse preço. Pronto. Olha, não deu outra, deu certo. Nós fomos no ônibus grande. O ônibus, o ponto de encontro era aqui na minha casa, aqui na Baixada, na casa de mãe e pai. Eu mesmo pintei o nome do bloco, cheiro de mel no ônibus, cheiro de mel São Miguel, bem grande. A gente tinha até música. Tinha música que mandei a banda gravar, o Linderson na época. Quando a gente chegou em Pau dos Ferros, nesse ônibus, você não tem noção, não. Parou. Aquele centro de Pau dos Ferros parou. O que é isso? O que é isso? O povo arrodeando o ônibus. Aí isso é o bloco de São Miguel, cheio de mel. Meu Deus do céu.
Eu sei que quando a gente chegou em Pau dos Ferros, no outro dia, não tinha um pau de arara estacionado lá. Todo mundo escondeu os pau de arara. Isso foi histórico. Teve um negócio no segundo ano, aliás. Não, foi no primeiro ainda. Porque o padre Zezinho, ele era muito, assim, ele sabia da vida de todo mundo em São Miguel, né? E ele se preocupava com tudo que acontecia em São Miguel. Acontece que Padre Zezinho estava sabendo de muita coisa que não era que acontecia no bloco, né? E ele começou a falar nas missas mal da gente. Começou a falar mal da gente nas missas. E a gente, nossa turma, toda a vida ia para a missa das 10 da manhã. Porque no sábado à noite a gente saía e se divertia e não ia para a missa. E de manhã, 8 era muito cedo. Aí, na missa das 10, todo mundo sempre foi, as famílias de ir para a missa e tudo, a gente ia. E Padre Zezinho disse, olha, aqui em São Miguel tem um bloco de carnaval, e o carnaval não é coisa de Deus. E gastam muito, são filhos de poderosos, de gente rica, e passam o ano juntando dinheiro para ir para essa festa. É muito errado, fazer coisa errada, e não sei o quê, não sei o quê. Aí todo mundo olhava para mim. Aí eu disse, eu não vou mais nem para essa missa. E eu era fotógrafa, eu trabalhava direto com eles, mas para dizer um negócio desse com a gente, ó. Aí os pais se reuniram, disse, não, nós vamos lá conversar com o padre e dizer a ele que não é assim. Aí muitos pais se reuniram, até uns que eram lá da igreja, Maninha foi, e disse, não, padre, não é assim não, todo mundo, eles são direitinho, brinca, eles gostam, e volta, todo mundo trabalha, tem seu dinheiro, não é assim. Chame eles aqui. Aí nós fomos. Aí ele disse, olha, vocês vão pegar um dia, no domingo, e não vão para o carnaval, vocês vão fazer um carnaval social para as crianças carentes, lá no Alto Santa Teresa. Aí o menino, eu disse, combinado. Aí eu fiz a reunião, eu disse, como é que você faz um negócio desse? Você combina um negócio desse com o padre? Eu disse, olha, meu filho, vamos acabar a guerra com o padre. Não aguento mais. Aí a gente foi e realizou esse carnaval, pedimos contribuição no comércio, balinha, brinquedos, e fomos, ao invés de ir no domingo durante o dia, vamos lá para o CSU e fizemos um carnaval para as crianças. E ficamos fazendo algum movimento social também na frente. Então tem muita história para contar, é muito bacana. Quando a gente saía, no sábado do carnaval, ali na JK, o nosso ponto de encontro era a JK. A JK era o ponto nosso de reunião, o ponto de encontro. Todo mundo se reunia ali. Quando era para o Cheiro de Mel saía lá de casa, mas o ônibus parava lá para esperar o restante do pessoal, e de lá era lotada, a rua lotada para ver a gente sair. Todo mundo dando tchau, e a gente só voltava na quarta-feira de cinza. Então, isso não tem preço, sabe? Não tem preço. Isso é marcante, né? Acho que deve ter se expressado na história da tua vida, assim, de uma forma muito grandiosa, porque são muitas lembranças, e pela forma que você realmente conta, é uma sensação muito nostálgica. E aí, trazendo para os dias de hoje, de que forma que essa vivência pessoal acabou influenciando na gestora de cultura que nós temos hoje em São Miguel? É exatamente motivar, sabe? Motivar, fazer as pessoas quererem se juntar. Esse juntamento de pessoas, sempre gostei desse negócio de juntar gente. Temos, correndo agora, quando eu não falei da árvore baobá, né? Nós temos que pouca gente em São Miguel sabia. Até um bar em São Miguel, eu já tenho um bar em São Miguel, com o nome baobá, chamava a atenção das pessoas. Nós conseguimos, né, em 2005, desde 2005 anos para lá, o Lindolfo cedeu o espaço para a gente explorar, né, e nós já conseguimos fazer, de lá já tem placa, já tem lá a árvore baobá, lá no Vieira, e na questão da consciência negra, da matriz africana, tudo isso que é sempre deixado de lado e que a gente não pode, não deve, muito pelo contrário. E já levamos muita gente, já fizemos o abraço à árvore baobá, quer dizer, tudo isso de ajuntamento de gente pegado na mão, de
lutar junto, é muito diferente, é muito diferente. Muito legal, isso de engajar as pessoas, mobilizar as pessoas como princípio, justo. acho que está muito no seu DNA e também do que você tem feito aí como secretário de Cultura, mas acho que para além disso, e muito legal a história assim do bloco, conheço pessoas que participaram, não conhecia dessa história, mas é muito legal como no bloco, em outras coisas que você teve a oportunidade de conversar com a gente, você tem esse olhar, assim, acho que essa perspicácia mesmo de entender o que precisa, mobilizar isso para engrandecer esse movimento, trazer mais pessoas, esse olhar é muito interessante. E acho que também está muito no seu DNA aí como gestora. E aí hoje, nessa posição, como secretária de Cultura e Turismo, quais são os principais desafios que você vê hoje de fazer política cultural no interior? Primeiro é isso, de conquistar as pessoas a participarem. Primeiro de tudo é isso, sabe? Primeiro é é chegar, até que eu digo na mente, no coração das pessoas, sabe? É chegar ao pertence. Quando a gente fala na questão financeira, a cultura é muito pobre de recursos. Você veja que nós temos aí, né, nas políticas públicas, nós temos a Audiblan, a gente está esperando aí era para estar entrando em dezembro, não entrou ainda, né? Mas é pouco. Nós, em São Miguel, é o quê? 700 e poucos mil para 4 anos. Nós conseguimos fazer um cadastro municipal de cultura no início, nós conseguimos 115 cadastros de cultura entre agentes e grupos, né, culturais e associações. Então, estão todos aí nesse meio. Temos muitos poetas em São Miguel, que mais de 20, né, os tocadores de viola, artesãos, são mais de 30 inscritos, mas eu que tenha muito mais do que isso. Temos a música em São Miguel é extraordinária. Eu conversando com o pessoal de Major Salles, porque lá tem os caboclos, né? E ano passado eu trouxe os caboclos para cá, para dar mais o pessoal ver, olha que lindo, bacana, de outra cultura que nas minhas pesquisas nós tivemos os caboclos também, aqui, lá na Mucunã. Tem um senhor que ainda está aqui, e a gente vai tentar aí resgatar em algum lugar desses o reisado e o caboclo, né, que tinha aqui. As pessoas ficaram encantadas, né, tudo. E lá em Major Salles, disse, olha, Diana, aqui a gente já tentou muitas bandas de música, muito, mas o pessoal vai e para. O pessoal aqui já nasce dançando o caboclo. Aí aqui, a música, nós temos 2 bandas, né, filarmônicas, e 7 bandas marciais, 6 ou 7, nas escolas. E todo mundo quer tocar. Você vê as crianças tocando. Aí temos o Instituto Maestro Pedro Rufino, temos o Coral Manuel Gugel, o pessoal toca violino, toca flauta, o pessoal canta. Olha, é magnífico, é uma coisa assim, de arrepiar. Nós realizamos agora na emancipação política, um encontro de bandas filarmônicas. Então, vieram bandas de outras cidades, mas a nossa cidade, com um maestro que tomou conta de 3 bandas, um maestro de São Miguel, né? Da do Venha Ver, da de Coronel e da de São Miguel. Para você ver, para vocês verem, né? Então, a música é o nosso carro-chefe. É lindo de se ver. Então, não adianta a gente, como dizer, não faça o carnaval. Gente, a nossa festa é o São João, é o Tio Calica. Carnaval, não. A gente, inclusive, tanto é que a gente tinha um Xé de Mel, mas ia para outro lugar, não ficava aqui. Então, nós temos que investir no que nós temos, para ficar cada vez melhor, né? Começar um São João nas escolas, nos bairros, na zona rural, e culminar na praça de eventos, e ter aquele arrastão que a gente iniciou ano passado, tornar esse arrastão ainda mais forte este ano, né, que o arrastão que leva o povo de São Miguel, do nada deu 3 mil pessoas arrastando até chegar à praça de eventos. É a sede, e o povo querendo forró, forró,
Então, o São João também é forró, nada de misturar com outra coisa. Indicar o que é a vocação do município também, né? A gente fala muito de vocações pessoais, mas qual é a vocação da cidade também? E investir nisso, né? Exatamente, eu acho que às vezes nós mesmos que somos micaelenses, a gente esquece o tanto de riqueza que a gente já tem dentro da cidade, seja poeta, dançarino, estilista, cantor, enfim. Muitos escritores e escritoras, viu? Muitos, demais, demais. E assim, eu acho isso muito bacana porque você está vindo como uma persona que representa ali a cultura barra turismo em São Miguel, que veio para fortalecer isso. E que bom, né? E aí eu queria entender um pouquinho mais quais são os avanços que você já sentiu na questão de cultura, de turismo em São Miguel, e quais são as principais ações, projetos, iniciativas que têm se destacado mais nesses últimos meses, nesses últimos anos. Ano passado, o primeiro grande foi o retorno, né, do São João, tanto na parte cultural quanto na parte de evento grande, né? A gente eu acho que isso aí já fechou, assim, já chegou com muita força, né? Então, no período, nós apoiamos as juninas, né, para as apresentações durante o São João, a educação com as escolas, o São João, fizemos um arraiá lá no Sítio Bonito, um arraiá lá na Cachoeirinha, no Sítio Pau Branco, quer dizer, espalhando isso, não fazendo só aqui dentro da cidade, mas na zona rural também. E aí depois a gente pensou na semana cultural, né, em setembro, não tinha o recurso para uma festa grande lá, então a gente tem que fazer esse levante, essa questão da cultura em si, e foi muito bacana, que foi tanto com a sociedade, de modo geral, como as escolas todas, fazendo a visitação no centro histórico, né, foi na casa da Dona Marieta, na casa da cultura Monsenhor José Aires, né, com o Renê, e na casa do fundador, que eles nunca tinham entrado. E Lagoa, visita a Lagoa, e depois encerramos na Árvore Baobá, foi a primeira visita lá. Nesse dia da Árvore Baobá, na sexta-feira, dia 19, foram mais de 700 alunos, no mesmo dia. E, à noite, encerramos a Semana da Cultura com o concurso da Mais Bela Voz, algo diferente, que é um novo, que é a Festa da Criança, foi na Praça de Eventos, né, fizemos esse grande evento com as crianças, era o prefeito que tinha esse objetivo, ele disse, eu quero uma festa para as crianças, tem que ter uma festa para as crianças. E nós fizemos uma grande festa para crianças, lotou aquela praça, foi incrível, incrível mesmo. Depois, a Semana da Consciência Negra, né, então foi uma semana riquíssima, que contaminou, todas as escolas participaram. Eu acredito que tudo isso é algo que vai, e o pessoal está atendendo o chamado, né? Está atendendo o chamado. Então, um avanço, para mim, o maior avanço é essa presença do povo. O maior reconhecimento, a maior forma de mensurar mesmo todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido, assim, acho que tem muito de recuperar esses símbolos, recuperar essa história também, esse senso de pertencimento também, e claro que isso é uma construção, e que legal que as pessoas estão respondendo, engajando. E aí você falou que o trabalho aí não para, e já até na conversa que a gente estava tendo antes da gravação, você pode compartilhar várias dessas coisas. E eu queria entender um pouco quais são as prioridades da Secretaria de Cultura e Turismo aí para os próximos anos, enfim, para esse ano particularmente. Semana passada, eu e o prefeito estivemos em Natal, em uma reunião com a secretária de Cultura, Marilanda, e a secretária de Turismo, Marina Marinho, e um representante da Fundação José Augusto, numa só reunião. Então, nesta reunião, foi muito proveitosa, né? A Secretaria de Cultura se propôs a dar toda a assistência na associação, juntamente com a Fundação Palmares, para vir nessa questão da consciência negra, né? Da Associação Quilombola, que a gente quer tanto, né, construir e reconhecer.
E isso dos pontos principais, né? E do turismo, nós teremos a presença da equipe técnica da Secretaria de Turismo do Estado, aqui, agora em fevereiro, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura do Estado, para ver esse mapeamento turístico de São Miguel. Então, isso foi um dos maiores avanços, e a gente vai ter, de fato, a presença do turismo estadual, que tem esse projeto de interiorização do turismo. Nós já fazemos parte da IGR Potiguar, que é como polo turístico, nós fazemos parte da IGR Oeste Potiguar, e este ano nós não faltamos nenhuma reunião, nenhuma assembleia. Estamos no Mapa Nacional do Turismo, isso também a gente conseguiu no início do ano passado já essa articulação de permanecer e trazer mais, como é que posso dizer, essa parte técnica para cá, do turismo, a partir do Cadastro, da AGM, que é um banco de fomento, né, que a gente tem aí muita gente querendo construir chalé, e a gente vai começar a divulgar quando a equipe estiver aqui, a gente conseguir trazer a AGN para cá. E é legal até para quem está ouvindo, né, que às vezes não tem dimensão de toda essa complexidade que envolve o setor público, assim, né, e a complexidade no sentido de que tem diversos cadastros, diversas ferramentas que isso acaba influenciando, e esse seu olhar também, acho que o olhar de gestão mesmo, assim, vamos olhar o que já tem, como São Miguel está posicionado nessas ferramentas que já existem, desde do governo federal, né, do governo estadual, enfim, desses mecanismos. Isso é muito, muito importante mesmo. Vem muita coisa pela frente. Vocês já fizeram uma dimensão de coisa gigante e é muito bom poder conhecer isso de perto, mas a sensação é que a oportunidade de trabalho, de desenvolvimento, de crescimento para São Miguel é imensa, a partir desse trabalho que vocês estão desenvolvendo. E aí, quando a gente mexe em São Miguel, né, com as pessoas ali, a gente mexe também na questão econômica, na questão social. E aí, que tipo de impacto você acha que a gente pode ter tanto no desenvolvimento econômico quanto social, quando a gente relaciona a cultura e o turismo de São Miguel? Olha, eu sou muito esperançosa, sabe? Eu acho que não tem como a gente trabalhar sem a esperança, sem a positividade, né, do que vai dar certo. Errado já deu para trás, né? Então, não tem como, a gente não pode errar. E o impacto, você veja, que eu dou exemplo com uma festa junina, né, quando a gente divulgou o Arraial do Tio Calica, transformou a cidade. Eram os donos de loja, de restaurante, de hotel, todo mundo parecia que tinha vestido, tinha se transformado, né? É um impacto geral, mexe com todo mundo, mexe no caso do Flamengo, mexe com o salão de beleza, mexe com a costureira, mexe com o dono de loja, com sapato, com bolsa, com maquiagem, com gasolina, com tudo, mexe com tudo, né? E com a nossa autoestima, com a nossa alegria, então é um negócio gigante. E com isso se espalha também nos outros segmentos, né? Quando a gente fala de cultura, quando eu falando para as crianças, mostrando a casa do fundador, mostrando a ele como era construído antigamente, quem foi que construiu, que forma injusta os escravos, né, trabalharam sem. Tudo isso a gente conta desde até chegar agora para que eles valorizem, né, e respeitem também. Acredito que se a gente conseguir os 50%, mas eu acho pouco, a gente vai impactar, de verdade. É isso aí, a gente vai sonhando alto, e aí o máximo que a gente conseguir chegar desse sonho, claro, com muito trabalho, com muito esforço, muita dedicação mesmo, que é o que a gente está vendo que está sendo feito, e acho que com muito amor também pelo que se faz, e
e para o que se faz, né? E para quem se faz também. Então, queria entender, até falando sobre isso, assim, acho que tudo isso que tá sendo feito é muito por essa relação com São Miguel. Isso também nos une aqui do nosso lado, aqui do São Miguel da gente, nos conecta com você e nos conecta com a cidade também. Mas queria entender para você, Jeânia, o que São Miguel representa para você, aí olhando tanto como cidadã micaelense, quanto como gestora. Queria que você compartilhasse um pouco aí com a gente. Olha, eu acho que eu não... São Miguel, eu fecho os olhos assim, é um amor muito grande, sabe? É um amor muito grande por essa terra. Eu acho que a gente que conhece desde quando ruas que não tinha casas, né, que não tinha isso, que não tinha internet, tecnologia, que não tinha, que a gente conseguiu pisar nesse chão. Eu nasci na zona rural, né, na Aba, nasci nas mãos de parteira, então eu vim bem original, e fui de uma família de mulheres fortes, sabe? Da família do meu pai, que tinha minhas tias-avós, que tinha na sua cultura da farinhada, que elas mesmo iam para a roça e puxava a prensa da casa de farinha, e tudo isso é que enraiza em São Miguel. São Miguel é tudo isso, são as pessoas, né, que nos trouxeram para cá, com minha mãe, a força da inteligência da minha mãe, da delicadeza, da postura sempre de rainha que ela teve, né? E tudo isso é São Miguel, é que faz a gente ser São Miguel. São dos padres, sei lá, gente que trabalhou no banco, gente que trabalha na feira, que a gente vai de sábado, oi, liga aí, tá, e fala, e sabe dos cantinhos que as coisas aconteceram, da padaria de Seu Nonato, que a gente só vinha para casa quando comia o pão. Então, são essas coisas da gente que viveu desse tempo todinho, de tudo que foi acontecendo na cidade, na questão política, na questão de eventos, de festa, de teatro em cima de pau de arara que a gente fazia, de jogar vôlei ali na rua do mercado, jogar voleibol dia de domingo, de desfilar no 7 de setembro, olha, é muita coisa para São Miguel, muita coisa, né? E hoje a gente vê São Miguel muito diferente. E aí a gente não pode deixar escapar esse amor, né, que veio tão genuíno. Então eu ainda tenho esse amor por São Miguel, então é muita coisa que passa aqui na cabeça. Eu acho que eu tinha falado, não sei se falei aqui, da nossa gastronomia, né, do turismo, que hoje é o carro-chefe que traz o turista para cá, mas o turista vem, come e volta, então a gente tem que potencializar tudo para que o turismo permaneça mais tempo na nossa cidade. E que temos aí o Papai Papiá, com o Lorival Júnior, que agora concluiu o curso da Le Cordon Bleu, que agora é um chefe internacional. Temos o bistrô, temos o confitado e o Papai Papiá nos 3 anos de Festival Gastronômico, os 3 pódios, né? Então, nós somos pódio em tudo. Então, nós precisamos aparecer mais, muito mais, e vamos aparecer. Do jeito bom, né? Do jeito bom, com certeza. A gente está trabalhando para isso. Precisamos disso. Né? Sim, com certeza. E as pessoas nos pedem isso também, né? E no que a gente conseguir acrescentar para que isso aconteça, a gente está aqui para isso. E Fico assim, muito feliz com vocês, viu? De verdade. Muito obrigada. Uma boa surpresa. Olha aí. Falou, eu li, aí opa, sério que isso está acontecendo? Fiquei muito, muito feliz. Pois é, e é justamente esse movimento, né? Às vezes acontecem muitas coisas dentro de São Miguel que não chegam aos meus ouvidos, aos seus, ao de outras pessoas que são relevantes. E aí, Jeânia, eu queria justamente que você deixasse uma mensagem para essas pessoas,
essas pessoas que amam cultura, que acham relevante para a sociedade e principalmente que vivem no interior, onde às vezes não tem tanto cenário de desenvolvimento, de crescimento, mas que de alguma forma respira, ama, vive a arte de forma muito intensa. Minha mensagem vai primeiro para os agentes culturais, né, essas pessoas das manifestações, que são as pessoas que por muito tempo se tornam invisíveis, às vezes só aparece num evento, né, mas ninguém sabe o quanto é trabalhoso, o quanto é desgastante, o quanto essas pessoas deixam de fazer outras coisas para fazer cultura, e nem são valorizados financeiramente, né, porque gostam de fazer e fazem porque amam aquilo e amam a sua terra, né, senão não estariam ali com esse propósito. E que a nossa luta é para chegar também até eles de melhor forma, de melhor jeito, ajudando de verdade, e não só assistindo, não só apresentando o trabalho deles, mas ajudando da melhor forma. E nós estamos caminhando para isso. Às vezes demora um pouquinho, mas chega. E para o povo de São Miguel, que quem ainda não se tornou parte, é parte, né? Não se permitiu ainda fazer parte. Então, que se permita, que se junte a nós, atenda nossos convites, nossos chamados, né? E venham, nos procure, atenda nosso convite, nossos chamados para qualquer evento, para a primeira roda de conversa, venham, né? E tem ali já no centro histórico, nós já temos a Casa da Cultura Monsenhor José Aires com o René, que é um lutador, é um cara que a vida inteira lutou pela história e memória da nossa cidade, merece nossa homenagem, merece nosso respeito. Por isso, temos agora a casa, a mais nova, né, a Casa Micaelense, que Alexandre Miller está também agregando ali ao centro histórico, e tantos outros, né, como o Paulo Lopes, que antecedeu como diretor de cultura, que contribuiu bastante. Temos hoje na nossa equipe, tem Raul, que é meu parceiro, diretor de cultura, Aldomar Gabriel, que é diretor de lazer e eventos, e faz os trabalhos que todo mundo conhece, belíssimo. E o nosso prefeito, né, que nos apoia, que não solta de jeito nenhum a nossa mão, que está sempre atendendo e se interessando pela história. E falta, o que não pode faltar é o povo querendo, né? Então, a minha maior alegria é quando tem essa movimentação que eu sempre gostei de ver acontecer. A movimentação popular, o povo abraçando o povo na frente, e se não for assim, não funciona, gente. Não funciona. Não adianta a gente fazer online, fazer apresentação estrondosa. Por mais simples que seja, aquela roda de conversa, ela vai ter muito sentido. Dali vai brotar a melhor coisa que a gente espera. Não tenho nem dúvida disso. Assim como o trabalho de vocês, viu? Parabéns. Muito obrigada por isso. Fiquei muito, muito feliz, de verdade. E se eu esqueci alguém, tem aí todos os professores, gente, os professores, os servidores de São Miguel também, todo chamado, né, o secretário da Educação com sua equipe, todo chamado da gente para a cultura, estão agregando, porque não tem como não fazer se não tiver a educação do lado. Em todas as secretarias que a gente precisa tem o apoio. E é muita luta, Nós estamos fazendo com que a cultura deixe de ser invisível. Então, para isso, não é brincadeira, não, é muita luta. É muita luta, né? E é mexer em todo mundo que está ali no seu quadrado e se misturar e agregar um com o outro mesmo. E que bom que a gente tem você para dar aquele chacoalhão, assim, movimentar e, de repente, convidar para um cheiro de mel da vida desse,
para aproveitar também. Fazer um também. reencontro no próximo ano. Se não tiver nesse, no próximo a gente faz um reencontro. Pois é, pois conte Este conosco. ano não dá também. porque é um ano político, é muito complicado, sabe? Aí deixa eu passar nessa parte, que aí no próximo ano a gente faz um reencontro do Cheiro de Mel com os originais e seus agregados, né? Que hoje é todo mundo casado, com filho, com neto, e traz amigos que queiram participar e a gente faz esse encontro nostálgico. Sim, reviver a história de São Miguel é muito importante, né? E traz esse sentimento. E é um pouquinho daquela coisa que você falou no início, né? De a gente plantar aquela sementinha e realmente semeá-la para que ela cresça, se fortaleça, crie raízes e que perdure por aí, né? Para a minha geração, para a geração mais nova e para a seguinte. E aí a gente vai seguindo essa luta que você tanto fala e que é tão verdadeira na nossa realidade. A gente chega ao fim de mais um Na Calçada da Gente, abrindo a temporada de 2026 com cheiro de carnaval e de cultura viva. Jeânia, muito obrigado por dividir sua trajetória e por conversar com a gente sobre os caminhos da cultura em São Miguel. E para você que acompanhou até aqui, compartilhe esse episódio, chama mais gente para essa roda e continua esse papo aí na sua calçada. Até a próxima! Até, tchau, tchau.